Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom vê-los. Tiraram esse tempo para passar junto com o nosso irmão Jesus Cristo, com a nossa mãezinha do céu, nosso Pai. E como é bom poder servir, como é bom poder trabalhar, como é bom poder chegar uma sexta-feira, o dever cumprido. Quero que vocês fiquem bem à vontade, que abram os seus corações, que se entreguem para poder viver esse momento maravilhoso. E que cada um possa receber aquilo que veio buscar. Boa noite, amigos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É bem assim como o Henrique falou mesmo. Vocês estão em casa. Nós estamos em casa. Aqui é a nossa casa de oração. Este lugar tão grandioso, esse lugar cada semana mais abençoada, cada semana mais repleta assim, de paz, de grandiosidades, de bênçãos, de milagres. Cada semana mais e mais pessoas sendo tocadas, mais e mais pessoas sentindo a presença de Jesus Cristo, de Nossa Senhora neste lugar. E então, é maravilhoso a gente se encontrar aqui, porque a gente precisa se recolher, por algumas horinhas durante a semana. E olhem só, a gente só vem na quarta e na sexta. Muitas vezes a gente até comenta uns com os outros que por nós viríamos todas as noites. E a gente não ia cansar. Por quê? Por causa das maravilhas que a gente recebe neste lugar. Quando eu me ajoelhei aqui, quando eu cheguei, eu ainda conversei com Nossa Senhora. Até me atrevi assim a dizer para ela: mãezinha, o que tu está reservando para nós hoje? Porque cada vez que a gente vem aqui, algo grandioso acontece. Então, é maravilhoso a gente vir até aqui, nós nos unirmos em oração, em cântico, em pedidos, em louvores, em gratidão. Seja o motivo que nos trouxe aqui, que a gente possa encher os nossos corações de muito amor, e que a gente consiga levar para as nossas casas, para os nossos vizinhos, para as pessoas nas quais a gente vai cruzar até quarta-feira. E que Deus nos abençoe, meus amigos. Amém. Boa noite. Uns pode ser pela curiosidade, outros veio por algum problema, outro veio porque realmente eu quero ter um momento de paz, e é o único lugar que se encontra é quando nos reunimos em nome de Jesus, irmãos em Cristo, para buscar paz. É o único lugar que nós alcançamos a paz. É o único. Não existe outra forma. É a única forma que um homem encontra paz é quando ele se reúne em nome de Jesus com os seus irmãos em Cristo. Porque todos nós somos irmãos. Todos nós. Então nós precisamos desse momento. E vocês vieram, e eu tenho certeza que todos vocês querem ter uma grande paz. Para que essa paz alivie o nosso coração, nos deixe tranquilo, para ter um bom final de semana, para começar uma semana diferente. Alguns têm algumas coisas para resolver, umas pendências na semana, tem algumas coisas que estão nos preocupando, e chegou um momento. E é nesse momento que nós vamos encontrar o caminho, vamos encontrar a luz para nós, para cada um com sua dificuldade. E se você não tirar esse tempo, você vai continuar na angústia, vai continuar no sofrimento e não vai ter a luz de vento. Você precisa largar tudo, tua casa, teu trabalho, tudo, tua família, e buscar. Porque sozinho, a maioria das vezes a gente não alcança. Nós precisamos estar juntos.
Por isso a casa de oração, ela está aqui para acolher vocês. A todos, independente do seu... Independente de quem você é, não importa quem você é, não importa a tua igreja, a tua religião, não importa. Todos são bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Então, nesse momento, ainda eu vou deixar eles fazer oração, eles vão fazer a leitura. Sabe, está tão simpático hoje, mas tão simpático, meia dúzia de pessoas, que até eu posso ter essa liberdade. Se alguém não estiver bem, veio para buscar uma cura, eu vou te ajudar. Se você está com o coração angustiado, você fez a oração e você não conseguiu, eu vou te ajudar igual. Eu vou dar aquilo que vocês iam buscar, em nome de Jesus. Eu posso levar paz para vocês. O Senhor me deu a paz de uma abundância tão grande que eu posso dividir com vocês e milhões de pessoas. Ela nunca vai se esgotar. É uma fonte inesgotável. A paz vem de Deus. E Deus não quer os filhos tristes. Não quer os filhos angustiados. Pode tá bem, mas a maioria está precisando. A maioria. Eu estou bem, mas eu também quero me abastecer. Porque o dia de amanhã eu não sei, pertence ao meu Senhor, mas pode ser um dia difícil. Pode ser um dia difícil que me espera. E eu vou me preparar para esses dias difíceis. Eu vou ter um momento com Jesus Cristo para me abastecer da essência que eu ganhei. Amém? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Quer perguntar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Do que tem medo ou tem vergonha? Tudo que você for perguntar, vou pedir para o meu Senhor que Ele responda. Se você perguntar algo que é de Deus, vai ser respondido. Se eu perguntar algo que não for de Deus, mas isso não pertence a Deus. Não é verdade? Mas vai ficar sabendo que não pertence a Deus. Alguém tem vontade? Alguém quer falar um pouquinho de Deus? Quarta-feira foi tão grandioso, que é uma pena que muitas pessoas não vieram porque não puderam, porque tinham que trabalhar, porque receberam visita, porque estavam de aniversário, porque estavam com preguiça, porque tinham que olhar o jogo, enfim, não vieram. Foi lamentável. Foi algo inexplicável. Algo que... Eu estou dando testemunho de Jesus Cristo, estou na dona. O homem é algo insignificante. Eu estou falando de Jesus. Sabe, dizendo tantas pessoas, encerrando... Estava no final, muitas pessoas maravilhadas, entra uma pessoa aqui, que é um jovem, fortinho, entra desesperado nessa casa. E estava encerrando, já todo mundo tinha sido abençoado, eu já ia para as roupas. Quem conduziu ele, alguém do grupo, um filho de Jesus Cristo, conduziu, trouxe para ali, e ele tinha muita dor. Ele sofreu um acidente. Eu não sei se faz 2 meses, acima de 2 meses. Ele tem muita dor numa perna, num pé, desesperado. E um bom machucado, curativo e tal. E a gente foi rezar, fez oração, o grupo fez. E ele se sentiu, ele veio de uma forma, assim, obrigado. Uma forma que ele tinha que vir. Porque disseram para ele, vai até a casa de oração. Não, eu vou para casa tomar remédio que eu não aguento mais a dor. Passa na casa de oração, passa lá. Não, eu não vou lá, eu vou para minha casa. A dor foi tão forte que ele tomou o caminho e veio até aqui. E quando ele estava ali, quando eu estava fazendo oração para ele, eu fui fazer oração para as roupas. E na roupa tinha uma situação. Minha mãe fez para mim, vai nas roupas que precisam de você. E eu deixei ele e fiz oração. Quando eu voltei, olhei, eu tinha liberado ele, deixei ele lá, e se agradecer porque eu estava em paz. Daí eu olhei, mas você tem um problema na perna e tu não foi curado. Volta e senta na cadeira. E ele voltou e sentou na cadeira. E eu, quando terminei minha oração, esse jovem fazia o quê? Chorava. Nossa, ele chorava. E a gente via que ao mesmo tempo ele estava feliz. De alegria. Ele fazia 2 meses que ele não conseguia dormir, não trabalhava porque era obrigada, mas com muita dificuldade. Deu o nome do remédio que eu tomava, que é muito forte. Ele disse que ele não
conseguia mais de tanta dor. E ele encostava o pé no chão e apertava, ele é fortinho, gordinho, né? Ele batia, eu falei, não pode. E chorava, mas chorava. E chegava a soluçar, sabe? Eu venho para cá sorrindo. Por isso que eu estou sorrindo. Eu digo, Senhor, eu sei que você está aqui já junto conosco. Já está aqui. Senhor, a alegria de ver aquele homem. O desespero e depois se transformar em alegria. Lágrimas de alegria. Então, se você vê na casa de oração, não é o homem que vai curar. O homem não cura ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. Mas você tem que vir e você tem que aceitar, te entregar, viver aquele momento, levar teu pensamento a Deus, a Jesus Cristo, sabe? Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, eu tenho essa dificuldade. Você, e aí eu faço parte da tua vida. É aí onde eu entro, é aí que eu posso te ajudar, é porque você quis. Mas quando você vem e fica olhando, preocupado com as pessoas do teu lado, tu está preocupado que tem uma imagem de Nossa Senhora, Deus não vai te dar graça. Você tem que se preocupar contigo e não com os outros. Ele veio num grande sofrimento, num desespero. Ele entrou naquela porta aberta ali, nunca tinha vindo só. E como disseram para ele? Vai na casa de oração. Ele parou numa casa para fazer não sei o quê, e o cara falou, cara, vai na casa de oração. Ele, não vou. Vai lá. Vai lá e depois tu vai me contar. Ele saiu daqui e disse que ia voltar na casa do cara. Para agradecer o cara. Então quem curou não foi ele, não foi nós, foi Jesus Cristo. Isso me dá alegria. Hoje, para mim era sentar, cantar, fazer oração junto com vocês, né? Mas sempre lembrando das maravilhas de Deus. Essa semana foi uma semana para mim. Toda semana para mim é muito boa. Por que é bom? Porque o tempo inteiro eu lembro do que Jesus Cristo faz. O tempo inteiro. Então eu não encontro dificuldade nas coisas. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de doença, de tempestade, de acidente, de assaltante, eu não tenho medo de nada. Porque sempre que eu vou sair, Senhor, tu fez tantos milagres diante dos meus olhos, e eu sei que tu está comigo. E tu vai me proteger dessa doença, desse assalto, de um acidente. Sempre que eu saio. Estou sempre pensando nele. Quando eu vejo algo, Senhor, te pertence. Tu criaste, tu fizeste. Tu é o Criador. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou errar para perder essa essência maravilhosa? Por que eu vou cometer erros? Por que eu vou mentir? Por que eu vou trair? Por que eu vou ser um homem mau ou eu não vou pagar a comida que eu estou comendo? Por que eu vou roubar do meu amigo, do meu vizinho, quem for, se eu sei que isso não agrada a Deus? Por que eu vou atrair vícios para mim, se isso faz com que eu me afaste de Deus? Se eu sei que tudo isso é errado, por que eu vou praticar? Eu não pratico porque eu não quero perder a essência. A essência é ter Deus vivo, Jesus Cristo vivo, junto comigo, todos os dias. Todos os dias. Voltei porque me encantou. Jesus, ele me encanta. Jesus já me atraiu faz muitos anos. E ele me encanta cada dia mais. Cada dia eu fico mais encantado com ele. Cada dia mais eu adoro ele. Com palavras, com gestos, com abraço. Para demonstrar para ele quanto eu amo ele e as pessoas que me cercam. Mesmo que me maltratam. Quando me maltratam, eu perdoo. Eu não levo a minha casa, mas eu perdoo. Eu perdoo. Eu abençoo aquelas pessoas. Se eu viver assim, se o homem viver dessa forma, o homem ele é protegido, ele é coberto por uma essência que a gente não enxerga, mas quem tem sente. Sente uma presença muito forte. Algo desse tem uma posse de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então não se preocupa com a imagem, se preocupa com Jesus. Não se preocupa com a cruz, se preocupa com Jesus. E não olha para a placa da igreja, olha para Jesus Cristo. Não é a placa da igreja que vai curar. Quem vai curar é Jesus. Ele é o único Deus, é o Deus do amor. O que nós precisamos, humildade, simplicidade, seja humilde. Diante de Jesus, de joelho.
Com todo respeito. Com todo respeito. Se quando eu for fazer a minha refeição, vou para o meu almoço, antes de começar a comer, eu fecho os meus olhos e falo com Deus. Não interessa onde eu esteja. Não interessa quantas pessoas estão na minha volta. E eu não fico preocupado se estão me olhando, se não estão. Eu estou preocupado com o meu Senhor. Que Ele ouça a minha voz. E que Ele ouça que eu estou agradecendo Ele por aquele momento, por aquele alimento. Que Ele consagre no alimento, que Ele multiplique, para que nunca me falta na minha mesa. Mas eu não esqueço do meu irmão. Eu não esqueço do mendigo. Eu não esqueço do meu vizinho. Eu não esqueço das pessoas que não gostam de mim. Senhor, misericórdia, abençoa aqueles que não gostam de mim. Porque o Deus que veio para mim, veio por ruim também. O Deus que deu sol para mim, deu para os maus também. O Deus que deu o Espírito Santo para mim, deu para os maus também. Só que os maus se afastaram dele, e eu não, eu fui para perto dele. Para que eu possa receber o Espírito Santo. Os maus não recebem, porque se afastaram. Então, se você se afastar de Deus, você vai ter o sofrimento. E é isso que você quer? É isso que nós queremos? Temos preparados para receber o Natal? Vocês estão preparados? Já começaram a se preparar para o Natal? O que estão fazendo de bom? Não vão dizer para mim que compraram enfeite para casa. Aí não, né? Daí nós estamos brincando. Nós temos que preparar nosso coração. É perdoar, reunir a família, resgatar a família que ela está destruída. São poucas as famílias que têm uma família de verdade. São poucos. Está sendo minoria. E era para ser a maioria. Família é um bem precioso. Aquilo que eu tenho, para mim, é um bem precioso. É minha família. Natal, o que é Natal? Eu estou, dezembro, próximo Natal, né, me organizando, estou me preparando, sabe? Mas não é com roupa nova. Eu estou fazendo uma geral aqui dentro. Resgatando, perdoando e colocando em oração, para que nesse dia, que é a véspera, a minha festa vai ser uma ceia com a minha família. Nós reunidos em volta daquela mesa, mas primeiro, grandes momentos de oração, de gratidão pelo Salvador. Porque a festa, o significado é Jesus. É receber o menino Jesus, o nascimento dele. E o nascimento dele veio para nos libertar. Ele veio para levar o nosso sofrimento. Ele levou todo o sofrimento de todos. Todos os pecados ele levou na cruz quando ele morreu. Então, se eu vou fazer festa para agradar os meus amigos, eu vou encher minha cara nesse dia. Esse dia não é de beber. Esse dia não deveria ter nada de álcool numa mesa. Deveria ter família em oração. Famílias para se abraçar, para se beijar, para dizer quanto se ama. Família resgatar aquele que faz tempo que não vem mais. Aquele que está brigado. O pai com o filho, filho com o pai. Mãe com o marido, marido com a sua esposa. Irmão com os irmãos. Se reúnam, resgata, isso é Natal. Mantenha sua casa limpa, sim, nossa, bonita, enfeitada, mas o enfeite é no coração. O maior enfeite é no coração. Vocês acham que botar aquelas coisas bonitas de luz na frente da casa, que isso é Natal? Natal é fazer sua casa brilhar no escuro, sem luz, pela luz do Espírito Santo, pela luz de Jesus. Isso é Natal. Uma família que se reúne, que depois da ceia, que faz um amigo secreto, que se abraçam, que brincam. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal é o amor vivo, o amor presente na casa, no lar, na família, nos corações. Sem coração, sem mágoa, sem coração, sem ódio, sem raiva, sem orgulho, sem vaidade, sem ganância, sem inveja, sem ciúmes. É isso. Por quê? Se eu sei que os valores são esses, por que me afastar de Deus? Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem, mas não praticam. Conhecer é aquele que pratica, é aquele que vive, é aquele que carrega no coração. Vamos viver o Natal de verdade. A partir de hoje, que está chegando próximo, se você não tem isso, lembra sempre
que é isso o sentido, o valor. Porque nesse dia, convida Jesus Cristo para fazer presente na tua ceia, para estar na tua casa, para levar paz. Quando você se prepara, Ele vai estar lá. Agora, se eu for e eu tiver com meu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, Ele não vai se fazer presente. Não vai. Então não adianta nós falarmos, nós temos que viver e ser, fazer, praticar aquilo que agrada a Deus. Se você agrada a Ele, faz a vontade dEle, Ele vai estar lá. Natal é família, Natal é amor. Agora eu vou convidar você para uma grande festa, primeiro do ano. Essa é festa. Pode tomar com a cerveja, pode, é festa, iniciando um ano, mas tenha o respeito por Natal, por Jesus Cristo. Não é comelância de comer até não poder, depois não pode nem conseguir dormir tanto comer, não faça isso. Não faça isso. Seu grande pecado pela gula. Não faz isso. Natal é você lembrar onde tem os mendigos, que eles falam, mendigos. Faz uma... Aquilo que tu come, faz um pouquinho a mais da tua ceia, antes de você comer, vai lá e chega lá e leva para eles. Depois tu volta para a tua ceia. Isso é Natal. Natal é amor. Durante o dia tu já passa, na rua, na esquina, vê onde tem um mendigo escondido. A carrocinha está lá, mas aquele não pede. Aquele que está lá. Você, antes de você fazer a tua parte, quando você faz isso, você exatamente acolheu o menino Jesus. E aí, quando você faz aquilo, o menino Jesus vem junto contigo para a tua casa. Quando você, na hora da ceia, o menino Jesus está sentado com você. Lá na minha casa, é um prato no meio da mesa para o menino Jesus. O prato dele está ali. Eu escolho o que eu tenho de melhor. O prato mais bonito, o talher mais bonito é nesse dia, para Jesus Cristo. E ele faz parte da minha ceia. Se alguém tem alguma dúvida, venha um dia comigo para ver como é minha casa. O que reflete na minha casa. A paz da minha casa é muito grande. Jesus Cristo, você faz presente. Então, se você tem uma dificuldade, uma noite como essa é a noite de falar com Jesus Cristo. Dizer para Ele que tu tem essa dificuldade, do que tu perdeu, ou que tu quer resgatar. Fala para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Mas fala com o coração, com a alma, fecha e não olha para quem está do teu lado, Senhor, eu preciso de Ti. Eu queria que vocês fossem uma mosquinha para ver eu fazendo oração quando eu preciso de Deus. Eu queria. Eu queria que vocês vissem quando eu não preciso de Deus, que eu estou muito bem, o que eu faço. O que eu faço. Porque falar de Deus é fácil. Pode ali decorar um texto, uma leitura e vir trazer para vocês. Nossa, tem gente que vai lá, fica uma semana produzindo, lendo, estudando, decorando. Decorar o amor não precisa. O amor, ele nasce na hora. O amor produz frutos, faz coisas maravilhosas sem estudar. Simplesmente aquilo que você tem dentro do coração. Ele volta para fora. Ele faz algo grandioso. Ele faz milagres. É o amor. Porque Jesus Cristo faz milagre é por amor. Nós, grupo de oração, nós não fizemos. Jesus é que faz. Mas nós servimos Ele. É uma alegria estar na companhia de Jesus. É uma alegria nossa. Hoje Ele veio trazer coisas boas para vocês. E na quarta-feira Ele veio dar notícias não muito boas, porque o que vai chegar? O sofrimento. Então hoje Ele não vai falar disso. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Hoje Ele não vai falar. Hoje vocês não vão ver a derramar lágrimas. Quando vem o sofrimento, as lágrimas não são minhas. É minhas. E hoje não vai ter. Amém. Amigos, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Até na hora que a gente para louvar, cada um do seu jeitinho e da sua maneira. E Deus fica feliz conosco. Fica feliz conosco porque nós estamos aqui, louvando a Ele. Exatamente assim, do nosso jeitinho e da nossa maneira. E é lindo, é muito lindo. Vamos nos preparar então para a palavra de hoje, que está em Romanos. Vamos acalmar nossos corações,
Vamos permitir que a palavra penetre dentro de nós, para que a gente possa levar conosco, em nossos corações, cada palavra que for lida neste momento, a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feche os olhos. Vamos abrir os nossos corações. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Demos graças e glória à palavra do Senhor. Essa palavra que a Neiva leu para nós, ela é muito grandiosa. Porque ela nos ensina o dia a dia. Desse versículo, que foi do 9 ao 13, dava para se escrever vários livros. Eu vou pegar um trechinho, só uma partezinha pequena, para a gente conversar. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É um manual do dia a dia. Sede alegres na esperança. Pacientes na tribulação. E perseverantes na oração. Muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. E acabam não alcançando. Tem pessoas que não sabem aproveitar o dia que elas estão passando. Às vezes as coisas ruins, as dificuldades acabam atrapalhando o dia e as pessoas esquecem de contemplar o dia. Vocês só estão passando por dificuldade porque estão vivos. Se vocês já tinha acabado. Isso é uma dádiva. Vocês podem resolver. E vocês não estão sozinhos. Vocês têm Jesus Cristo, vocês têm Nossa Senhora. E principalmente um Deus maravilhoso, um Deus que nos dá paz, que nos ouve, que nos liberta das coisas ruins, que nos guia, que nos alimenta, que nos deixou uma palavra, deixou para nós servos um grande exemplo, que é o César, que foi escolhido por Deus, que tem um dom maravilhoso. Vocês não estão sozinhos. Às vezes a pressa, a ansiedade de terminar talvez algum projeto ou alguma situação que está incomodando. Até mesmo uma dor, às vezes uma própria dor, agradeço, porque a gente não sabe, às vezes essa dor está livrando a gente de algo pior. Às vezes Deus está usando uma dor para te trazer para perto dele. Então, como César falou antes, o homem é muito pequeno. O entendimento do homem é pequeno. Mas se a gente se entregar a Ele e permitir que Ele nos conduza, nossa vida fica fácil. Tudo dá certo. Mas não é de uma hora para outra, não é tão simples. É isso que Ele nos fala hoje.
que a gente vai passar por isso, mas é para a gente ser alegre na esperança, paciente na tribulação e continuar na oração. Não só orar quando a gente precisa, mas também para agradecer. Meus amados irmãos, como é bom viver com Jesus Cristo. Como é bom. Como é bom. Eu não sei como a gente vivia antes. Eu não consigo entender. Como a Neiva falou no início, como a gente fica ansioso para vir na quarta-feira e na sexta. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, vocês abrem mão de tudo, de toda a vida lá fora. Mas foi isso que ele nos pediu. Abre mão da tua vida para ganhá-la, para que você possa ganhá-la, recebê-la. O que eu peço para vocês e para aqueles que não fizeram essa escolha ainda é que se permitam, porque a vida é essa. É uma só. Enquanto vocês respiram, vocês têm essa oportunidade. Deem essa oportunidade para vocês. E se permitam. Sem pressa. Dá as mãos para Ele e permitir que Ele conduza cada um. Abrem mão. Deixem que o que Ele reservou para cada um de vocês, Ele possa dar para vocês. Aqui está o manual. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. Essa é a direção. Ele não está dizendo que vocês não vão ter dificuldade, mas que venceram elas já, antes mesmo delas chegarem, porque vocês estão com Ele. Então não tenham medo. Não tem. Vocês não estão sozinhos. Amém. Se todo mundo soubesse o poder da oração, todo mundo fazia mais oração. Todo mundo tiraria mais tempo. Quando eu sentei no meio ali de você, eu não sei porque era para me sentar. Eu não escolhi o lugar porque é por causa daquela menina ou por causa da outra. Não, eu escolhi porque senta lá no meio deles. Enquanto vocês ouviam a palavra, eu não ouvi. De oração. Eu via aquilo que nos machuca, que nos judia, que as coisas ruins. É isso que nos tortura. Isso tira a nossa paz. Talvez, eu não sei o que vocês sentem, não sei. Eu não sei o que vocês passam durante a semana, eu não sei como vocês passam lá na casa de vocês. Mas quando vocês estão na casa de oração, eu sei o que está próximo de vocês. Que o coração está apertado, que tem um sentimento, que tem uma mágoa, que tem uma dor. Enfim, dor que eu digo não física, mas do coração. A alma está doente. É aí que eu consigo ver nas pessoas como é o coração. Eu não sei onde vocês moram, eu não sei quem vocês são, mas o coração de vocês, sei. Por isso que eu levantei, vim para cá e organizar. Eu não ia fazer assim, eu não ia. Mas esse lado aqui precisa muito. Esse lado. Esse não, esse que está mais em paz. Nossa, muito tranquilo. Mas esse não. Por que eu sei? Porque Ele me mostra. Ele mostra. Então nós estamos aqui para ficar bem, para vocês terem paz, para vocês irem embora, para um outro final de semana, né? E lembrar daquelas palavras do que significa Natal, que é o amor. E ver se realmente você está praticando esse amor. Está faltando alguma coisa na vida de alguém. E vamos pedir para Deus que nos conceda isso. Então nós vamos cantar um pouquinho, mas nós vamos fazer mais oração hoje. Vamos fazer as nossas orações, não vamos cantar e vamos fazer oração pelas pessoas necessitadas, aqueles que estão daquela porta para fora, aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas pessoas que perderam seus filhos pelos vícios, pelas drogas, estão na rua, aqueles pais que vivem derramando lágrimas, que o coração é partido ao meio, que eles olham para a gente e eles sorriam, mas o coração está partido. Eles não suportam mais o sofrimento. Tem uns que até pensam em tirar a vida e outros tiraram. Eu soube notícias, eu não conheço nenhum, mas por pessoas que
tenho contato com outras pessoas fora, de alguns colonos, homens da agricultura, homens de vergonha na cara, homens trabalhadores, guerreiros, que estão tirando a vida pelas suas dívidas, pelo que está acontecendo. Não puderam, a terra não produziu o suficiente e o homem tirou tudo que eles tinham, até a própria vida. Isso é algo que não temos palavras para argumentar. Um homem de idade ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Ele se criou naquela terra e o banco vai lá e tira, porque não pôde pagar o empréstimo. Isso não há palavras que nós vamos falar. Nós vamos só dizer assim, vamos pedir para Deus ter misericórdia. Vê esses que estão pensando essas coisas e que abençoe essas outras pessoas. Essas pessoas que estão nessa situação, doente. Pessoas que estão na rua. Pessoas que estão perdendo seus empregos. Pessoas que estão em dificuldade, que nesse Natal não pode fazer uma ceia como merece. Vamos pensar no nosso próximo. Vamos colocar nas nossas orações a partir de agora. Coloca. Porque todos nós conhecemos alguém que tem uma dificuldade. Conhecemos alguém que está passando por algum problema. Vamos colocar eles. Vamos fazer. Calmamente, nós vamos fazer nossas orações. Eu vou abençoando essas pessoas e vocês vão abençoando elas e vão colocar cada pensamento para uma família, para uma pessoa necessitada. E eu tenho certeza, se você não conhecer mais nenhum lugar, pensa nos hospitais, pensa nas cadeias, pensa na mãe daquele filho que foi assassinado, daquele trabalhador que foi para o trabalho e foi assassinado antes de chegar no trabalho, aquela família que está destruída. Pensa nessa família. Natal é o amor. Vamos preparar dezembro, vamos viver esse amor. Graças ao meu bom Deus, a minha família está tudo bem, mas a de outras pessoas não estão. A de muitas pessoas não estão. Há muitas pessoas derramando lágrimas, há muitas pessoas pedindo oração todos os dias. Todos os dias. O que mais pega? Família. O que mais tortura? Filhos perdidos nas drogas. É o que mais tortura. É o que mais pega. Doenças. Há muitas doenças. Mas a maior doença de todas é a falta do amor. Vamos fazer nossas orações calmamente, enquanto eu vou abençoando as pessoas. Amém? Amém. Vocês estão bem? Sim. Todos vocês estão bem? Sim. Se vocês não se importarem, senta um pouquinho na frente, o que eu vou dizer serve para vocês também. O que eu tenho para dizer interessa a todos nós, principalmente para os jovens. A vida, ela está difícil, né? Principalmente para quem está começando a vida. Mas ela vai piorar um pouquinho. Nós vamos viver momentos de muitas dificuldades. Para vocês jovens, como a minha filha que está ali atrás, para ela, para minha esposa, para esse casal, para aquele menino, para eles, para todos vocês. Eu daria tudo hoje para que vocês ouvissem a voz de Deus. Para que Deus falasse e todos vocês ouvissem. Para que vocês ficassem 1, 2, 3 noites sem dormir pensando no que vocês ouviram. Para que vocês pudessem parar, pensar, refletir bem como vocês vão conduzir a vida de vocês daqui para frente. Eu não estou colocando medo em vocês. Eu estou orientando vocês. A cada um de vocês, cada um pode fazer o que vocês quiserem. Pode sair daqui agora e duvidar do que eu falei, sem problema. Nada para mim vai mudar. Nada muda na minha vida. O que Jesus Cristo pede para todos nós, principalmente para vocês jovens, que estão começando a vida? Busquem primeiro Ele. Buscar Ele. Sabe quando vocês tiram tempo para uma festa? Um aniversário de 15 anos, você se prepara, você se arruma, põe uma roupa bonita, você compra um presente, você vai, você dança, você bebe, você pula. Você fez tudo isso por uma causa
que nos traz alegria no momento. Jesus Cristo é diferente. É o mesmo sentido. É o querer me preparar, me arrumar, o presente ao meu coração, ir até Ele e viver com Ele. Uma felicidade eterna, para sempre. Ser protegido, para que Jesus Cristo, Ele ouça a nossa voz, a de vocês. O que Ele pede é para que vocês voltem para Ele, para que nós todos voltamos para Ele. E Ele não vai abandonar os filhos que voltam para Ele, os filhos que buscam Ele, os filhos que tiram, que nem vocês vieram aqui hoje. Isso é a melhor festa que vocês vieram. Dos últimos tempos é essa. É nesse dia, essa hora. Ele deu uma paz. Vocês estão em paz ou não? Estão ou não? Sim. Essa paz só Jesus dá. Isso não tem para vender. E isso não precisa pagar. Jesus Cristo não quer o dinheiro de ninguém. Ele quer o amor das pessoas. Ele só quer o reconhecimento. Saber que nós vamos ter, daqui para frente, mais dificuldade. Mais. Muito mais. Mas não é para vocês desistir, é para vocês lutar. Antes de começar o trabalho de vocês, antes de começar, fala primeiro com Jesus Cristo, vai em oração, pede para Ele. Quando você for abrir as tuas portas para qualquer trabalho, primeiro pede para Ele abençoar. E se você não tem essa força e poder na oração, pede para alguém que possa fazer para você. Ou com você. Há um tempo atrás, uma jovem ia começar um trabalho. Na pandemia. Jovem, primeiro trabalho dela. Jovem como vocês. Ela me disse assim um dia para mim. Antes de eu abrir meu escritório, eu queria que tu fosse lá e abençoasse para mim. Mas essa pessoa, ela está em comunhão comigo em oração, porque ela participa muito da casa de oração. Eu disse, o dia que eu puder, eu vou. E antes dela abrir, ela me levou. E lá no momento de oração, Deus disse assim para mim, você vai ter dificuldade 3 anos. 3 anos você vai ter dificuldade. Depois você vai, teu trabalho vai fluir muito. Vai ser muito bom. Eu não sei quantos anos faz, mas deve fazer uns 5 anos. Como é o teu trabalho hoje? Diz para as pessoas, porque Deus abençoou. É jovem como vocês, que estão começando a vida. E para vocês que já têm seus comércios, seus trabalhos, suas empresas, para você que trabalha, eu tenho uma coisa para dizer. Vai ficar muito difícil. Muito difícil. Não tem nada fácil. Não desista. Todos os dias, antes de tu abrir a tua empresa, todos os dias, te ajoelhe e diga para Deus que você depende da misericórdia dele para você viver, para você pagar suas contas. Fala para Ele. Senhor, eu entrego tudo que eu tenho em tuas mãos. Jovem, serve para vocês. O teu negócio vai fluir. Mas uma das coisas que nós precisamos ser simples e humilde. Tu tem que ter humildade, tu tem que ser uma pessoa simples, tu tem que ser uma pessoa que tu tem que respeitar os outros. Não te sente o melhor. Não queira ser o melhor. Não queira ser o maior. Não faça isso. Seja humilde, diga para Deus como eu fiz. Senhor, eu preciso abençoar o meu trabalho. Senhor, que eu possa ganhar dinheiro para pagar a faculdade para minhas filhas. Que eu possa, Senhor, poder pagar a luz da minha casa e ter uma casa para morar. Que eu possa, Senhor, comer aquilo que eu tenho vontade. Tomar uma bebida que eu tenha vontade. E que eu tenha, Senhor, o suficiente que eu possa ajudar uma pessoa, Senhor, que está necessitada. Pagar a luz de alguma casa, pagar uma comida para alguém, dar um remédio para alguém. É só isso que eu quero. E eu recomecei, porque eu quebrei e fechei as portas. Eu recomecei. E o meu Senhor me fez um homem muito rico. Muito rico.
Eu tenho Ele comigo. E quando eu peço para Ele, o meu trabalho flui. A crise veio e ela não vai bater na minha porta. Não vai. Minha casa tem comida em abundância. Minha casa tem paz. Meu trabalho está em dia. Minha empresa está em dia. As pessoas que me trabalham, que eu digo que me servem, trabalham para mim, me tratam muito bem. É ou não? Sério? E eu trato bem vocês? Você é feliz trabalhando comigo? Você é feliz na minha companhia? Demais? É mesmo? Então me dá um abraço mesmo, para mostrar para as pessoas que é de verdade? Meu filho. Obrigado, meu lindo. Meu lindo. Um dia, muitas pessoas vão lembrar de mim. Uns pela dificuldade que foram teimosos, e outros pela vitória que me ouviram. O homem se curva diante de Deus, se ajoelha. Não tenha vergonha dos outros, não. Tenha vergonha de Deus. Tudo que nós fizermos errado, nós nos afastamos de Deus. Tudo que nós formos honestos e justos, Deus está conosco. E Deus não desampara os filhos. Um dia até achei que ele não existia mais. Porque achei que tivesse me abandonado. Eu falei para ele, tu me abandonou. Eu só tenho dificuldade, eu só tenho sofrimento. Eu não tenho dinheiro para pagar a luz da minha casa. E eu nunca roubei, eu só trabalhei. Por que eu perdi? Ele só me colocou à prova. Ele me juntou lá do chão, me pegou pela mão e botou de pé. De pé. Então você, que vai passar por uma dificuldade, não reclama. Fala para ele. E agradece. Tu abriu tuas portas de manhã para o teu trabalho, mas você tem que buscar. Não fica em casa dormindo achando que Deus vai lá levar o dinheiro para ti, porque isso não acontece. Luta. A vida é feita de luta, de esforço. Cuida. 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 Não sacrifica ninguém. Não tira de ninguém. Não minta. Deus não ajuda quem mente. Não minta. Trata bem as pessoas. Trata da forma que tu queria que você fosse tratado. Igual como tu quer que te trate. Seja educado. Seja humilde. Seja gentil. Trate bem as pessoas. A tempestade vai vir para muitas pessoas. Mas aqueles que estão na sombra do Todo-Poderoso não vai ter sofrimento. Não vai. Eu vou provar para vocês que não vai. Porque na hora do sofrimento, vocês vão olhar para quem está do teu lado, que é temente a Deus, que serve Ele, faz oração, ajuda as pessoas, que é simples e humilde, e tira o seu tempo. Nunca diga, eu não fui na oração hoje porque eu tenho que ir para uma festa. Não, primeiro Deus, depois eu vou para a festa. Primeiro Deus, depois eu vou para o aniversário. Primeiro Deus, depois eu vou para o trabalho. Primeiro Deus, primeiro. Ele acima de tudo. Não coloca o trabalho em primeiro lugar. Porque Deus está muito triste com o homem. E esse sofrimento que vai vir é muito maior do que vocês imaginam. Eu tenho pena dos jovens, mas eu estou com os jovens. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar a humanidade. Eu me coloquei para o meu Senhor, o Senhor pode me levar para onde tu quiser. Eu vou ajudar. Eu vim para servir. Sou grato a Ele. Quando eu entrei nessa casa que eu estava sorrindo, eu tenho meus motivos para sorrir. Eu sou um cara tímido. Eu tenho vergonha de tudo. De tudo, de tudo. E quando vem falar do meu Senhor, eu tenho alegria. Meu coração explode de alegria. Você que tem um problema, não desista. Luta. Deus vai te ajudar. Só que o tempo é dele. Não é quando nós queremos. Quando eu falei para aquela menina que ia levar 3 anos, que ela ia lutar 3 anos, talvez não fosse nem pagar o aluguel. Mas ela ia vencer. Deus não brincou. Aquilo que Deus falou aconteceu. Ela precisou esperar 3 anos. Está aí feliz da vida. Hoje vem para agradecer. Só que ela passou pela mesma luta que todos nós passamos.
Só que hoje, que a gente que já está mais velho, tem seus comércios, tem suas empresas, estamos tendo problemas. Hoje o mal está destruindo tudo. Vai destruir a humanidade. Não dê esse espaço. Busquem em oração. Viva em comunhão com Deus. Não importa qual a tua igreja. Não importa qual a tua religião. Deus é único. E os homens não vão ensinar isso para vocês. Os homens vão pedir dinheiro para vocês e colocar medo. E eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero o amor de vocês. O amor de vocês, porque nós só vamos vencer pelo o amor. Jesus Cristo nos acolhe. Jesus Cristo nos salva. Jesus Cristo dá tudo para nós por amor. Ele não quer nada de nós. Ele não quer centavo de ninguém. Quem pede dinheiro está extorquindo o homem, mentindo. Essas pessoas tinham dor quando eu toquei. Quem curou foi Jesus Cristo. Não fui eu. Ele que tirou o sofrimento. Ele tirou as dores. E falava comigo sobre o sofrimento, as dificuldades. Mas que não era para vocês desistirem. É para buscar Ele. Todo aquele que buscar Jesus Cristo, todo aquele que viver em comunhão com Ele, está salvo. A tua vida vai ser diferente da dos outros. Tu vai ter uma grande paz. Tu vai ser protegido na hora da tempestade. Eu me preocupo com isso. Não, eu tenho um cuidado. Eu tenho, porque eu tenho família. Eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho vizinhos. Que eu tenho sentimento, eu tenho coração. Se eu vejo o sofrimento das pessoas, isso não me faz bem. Não me faz. Eu tenho grandes amigos. Se eles estão sofrendo, eu fico triste com isso. Aquilo não faz parte, não sou eu. Eu não vou pegar o problema das pessoas para mim. Mas eu fico triste. Eu peço para Deus que Ele tenha misericórdia. Então que todos nós nos unimos. Tire esse tempo. Na última sexta-feira, na sexta-feira antes do Natal. Natal eu não sei que dia da semana vai cair, eu nem olhei. Não. Quinta? Quarta para quinta? Então na sexta-feira antes do Natal, sexta-feira antes, dia 19, ouça o que eu vou dizer. Nós vamos fazer uma festa para Jesus Cristo. De gratidão a Ele pelo ano que nós passamos, que aconteceu, e falar para Ele o que nós queremos para o próximo ano. São todos convidados, vai ser uma grande noite, tá? E você vai falar para Ele, eu vou perguntar para Ele se Ele quer que escrevamos outra carta, se Ele vai ler as nossas cartas. Porque na outra vez que Ele prometeu que nós temos uma festa para Ele, que nós íamos dar uma festa para Ele, Ele pediu para escrever uma carta. As pessoas escrevessem lá, agradecendo, pedindo, cada um com as suas necessidades. E eu tive, nossa, grandes milagres. Vou falar da minha filha, que tinha 4 anos, nós vinha em oração, porque ela tinha um problema de saúde muito sério, e ela ganhou a cura. Ganhou a cura. Foi fazer o exame uma semana depois, estava zerado tudo. E nós choramos de alegria. Família reunida. 4 anos nós rezamos e ela recebeu a graça nesse dia. Foi ou não foi, meu amor? Ah? Nosso bebê. Só que ela não está aqui hoje. Mas ela vem na casa de oração também, como vocês. Então nós rezamos 4 anos. E chegou a hora. Então o tempo é de Deus. Então se você vai pedir alguma coisa para Deus hoje, não queira que amanhã de manhã aconteça. Ao menos que seja uma doença, uma cura. Mas pelo trabalho. O trabalho é uma luta. Eu pedia para o Senhor, Senhor, eu preciso, Senhor, eu tenho isso e aquilo, eu tenho dificuldades por isso. E o tempo foi passando. E a minha vida foi se restaurando. E o meu trabalho foi se restaurando. E uma coisa que eu vou dizer para você. Um trabalho bem pequenininho, como o meu, bem pequenininho, eu dou certeza para vocês que ele produz mais algumas vezes que um grande. Muito mais. Muito mais. Ele não falta nada. Nada. Eu estou virado em sorriso porque assim, ó, eu tenho dia que eu não quero nem acreditar que Deus faz tudo isso comigo. Eu termino de pagar meus boletos, eu pago todos os dias, e quando eu termino, eu fico encantado, eu pego minha Bíblia, eu abro, eu empurro as coisas lá para o lado, eu abro minha Bíblia em cima da minha mesa, e põe minhas mãos e eu começo, Senhor, Senhor, obrigado Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, porque eu coloquei tudo nas mãos dEle. Tudo. Tudo, a minha vida e tudo que me pertence nas mãos dEle. Tudo. Como que eu vou praticar algum erro para perder essa essência? Ah? Seria muita burrice da minha parte, né? Eu abandonar. Eu sou fiel. Fiel a Deus. Fiel a Jesus. Fiel a Nossa Senhora. Fiel. E fiel a vocês. O que eu venho trazer para vocês
é algo muito grandioso. Poucos homens conhecem. E minoria tem. Minoria. Eu nem conheço outro homem que pode fazer o que eu faço. Em nome de Jesus. Eu não conheço. E o que eu mais quero é conhecer. Como eu queria me reunir com pessoas que têm esses dons assim. Eu queria. Não precisa nem me convidar. Se eu souber, eu vou lá fazer parte. Não precisa me convidar. Não para aparecer, mas para conhecer. Ouvir deles. É maravilhoso você ouvir alguém que consegue ouvir a voz de Deus. Jesus mandou dizer isso. Nossa Senhora mandou dizer aquilo. O anjo falou comigo. O anjo me disse isso. Que seja uma coisa real. É muito triste que alguns fazem isso e não é real. Chega na hora, nada acontece do que eles dizem. E quando eu falar as coisas para vocês, anotem. E depois me cobrem. Anote e depois me cobrem. Amém? Amém. Vocês estão todos bem? Sim. Se vocês fossem dizer algo para Jesus Cristo agora, o que vocês diriam para Ele? Muito obrigada. Muito obrigado? Gratidão? Muito obrigado? Então vamos dizer para Ele isso com... Vamos encher o pulmão para dizer algo para Ele assim, bem gostoso, de verdade, do fundo do coração. Se você realmente está satisfeito com o que Ele fez, com o que Ele te deu, com a noite, diga para Ele então, muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, demos graças e glórias porque Tu és bom. Senhor, demos graças e glórias porque Tu és bom. Bom. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos milagres que Tu fizeste diante de nossos olhos. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, estou tão feliz, Senhor. Nossa. Obrigado, Senhor, por permitir, Senhor, que eu fique na Tua companhia. Enquanto Tu fazes os milagres, Senhor. Eu fico junto de Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, porque, Senhor, eu não mereço tudo isso. Eu não mereço. Mas Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Senhor. Tu és misericordioso. Obrigado. Pai, obrigado. Todos esses aqui, Senhor, são os Teus filhos, Senhor. Aqueles lá na rua, Senhor. Os doentes, Senhor, os mendigos. As pessoas que não gostam de nós. A minha família, Senhor, eu entrego todos em Tuas mãos, Senhor. Senhor, os meus amigos, meus vizinhos, Senhor. E todos os seres, Senhor. Todos, Senhor, somos Teus filhos. Tenha misericórdia de nós todos, Senhor. Tenha piedade, misericórdia. Senhor, que tudo seja feito pela Tua vontade, não pela nossa. Mas não nos abandona. Fica conosco. Fica, Senhor. Nos acolhe. Nos proteja, nos liberta, Senhor, do sofrimento. E seja luz e nos conduz, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Obrigado, mãezinha. Obrigado, mãe. Entrego todos em Tuas mãos, mãe. Cubra, mãe, todos com o Teu precioso manto. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe esses filhos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Demos graças e glórias. Porque o Senhor é bom. Demos graças e glórias. Porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai.